Salve! Muito bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou te mostrar como que você faz um elevador no Unity. Bom, para quem não me conhece, me chamo Alexandre do canal AleMaker e sem mais delongas, vamos para o Unity. Bom, é bem simples para você criar um elevador. Primeiramente, você precisa criar um objeto, colocar a cor vermelho nele, e em seguida criar um script chamado elevador. Bom, clicamos, abrimos o Visual Studio e aí começaremos da seguinte forma. Primeiro precisamos de duas variáveis de vector 3. A primeira sendo a posição inicial, Start Position, e a segunda sendo a posição final, a Final Position. Na função Start, quando começar o programa, a gente já define que a Start Position, a posição inicial, é a posição do nosso transform. Depois, precisamos de uma variável do tipo float, flutuante, para saber a altura final do nosso elevador. A Final Position ela vai ter que ser igual a transform.position mas o vector3.up vezes o final age. Esse vector3.up significa que é um vetor para cima, o vetor y sendo 1. E quando você multiplica pelo final age, você está multiplicando um vetor para cima, ou seja, transform.position mais o valor para cima. Em seguida, a gente vai lá no nosso update e vai fazer a movimentação desse elevador. Para isso a gente vai usar o vector3.lerp. Lerp é uma função de interpolarização de dois valores. Ele vai de um valor para outro em determinado tempo. Nesse caso, o vector3.lerp ele varia entre um vector 3a e um vector 3b em um tempo. A gente vai variar entre nosso transform.position até a nossa final position numa certa velocidade. Para isso a gente cria uma variável chamada speed, velocidade do tipo float, e atribui como ela sendo 2 inicialmente. Bom, e a função vector3.lerp, ele retorna um valor vector3, ou seja, a nossa transform.position tem que ser igual o vector3.lerp. Em seguida, a gente já pode ver que está funcionando o elevador de forma simples. Tudo bem. E agora a gente vai fazer um sistema automático para ele ir e voltar. E é uma coisa bem simples de se fazer. A gente vai lá criar uma função chamada resetPosition e só vai atribuir que a Final Position vai ser igual a Start Position e a Start Position vai ser igual a Transform.Position. E a gente define que quando a nossa Transform.Position for igual a Final Position, ele vai fazer esse Reset Position. E aí, quando ele chegar no final do seu destino, ele vai resetar para o início do seu destino. Agora vamos compilar, ir para o Unity e testar. Para você otimizar ainda mais ele, você pode ir lá e você pode definir um tempo que ele vai estar no local. Para isso você precisa ir lá no começo da função, digitar public float, criar uma variável flutuante com o nome timeStand, que é o tempo que ele vai ficar, e a gente vai definir como 2 de começo. Em seguida, na nossa função de transform.position, quando ele verificar se nossa posição é igual a final position, em vez de a gente jogar para a função, a gente vai usar uma função chamada invokeRepeating. Essa função invokeRepeating, ela chama uma função que a gente vai definir como resetPosition, o nome da função que a gente quer chamar, num determinado tempo e numa determinada frequência de vezes que ele vai ser chamado. Tudo bem? Quando a posição for igual a final position, ele chama essa função num determinado tempo, que é o timeStand, e quando não for, ele vai dar um cancel invoke. Esse cancel invoke cancela a última função que você chamou
ou se você quiser, você pode colocar entre aspas o nome da função que você quer cancelar. Bom, esse é o princípio básico de como funciona o elevador, e agora a gente vai fazer algumas implementações visuais no nosso script. A gente vai abrir uma função chamada public void onGizmoSelected, e a gente vai desenhar alguns gizmos para tornar o script mais visual. Bom, primeiramente a gente começa com um gizmos.color para definir a cor do gizmos e dar um color.yellow. Segundamente a gente vai desenhar um cubo, gizmos.drainWireCube. E agora, para você desenhar um cubo, você primeiramente precisa do centro e do tamanho dele. O centro dele, ele vai ser nossa plataforma. Sendo que ele tem que variar a altura do centro vai ter que variar de acordo com o quanto é implementado a altura, só que dividido por 2. A gente vai criar uma função ActualSize, que vai ser a transform.localScale. E o size dele, o tamanho dele, vai ser literalmente o x e o z do cubo, e a altura mais o final height. Em seguida, a gente pode ver lá no Unity que quando a gente varia a altura, o final height, o quadrado que a gente desenhou, ele amplifica também. Bom, aí depois a gente volta lá e vai criar como se fosse uma prévia de onde o nosso elevador vai parar. A gente volta, digita gizmos.color, a gente vai dar uma cor azul. Em seguida a gente vai desenhar agora um cubo, só que um cubo não vazado, um drain cube, tudo bem. A gente vai criar uma função de vector 3, que é finalPos. Tudo bem, e agora esse cubo azul, a gente só precisa ir lá e desenhar na final position, que vai ser o centro dele, com o tamanho do nosso cubo. Bom, como você já pode ver, o elevador já tem uma prévia de visualização aonde que ele vai estar. E bom, como você já pode ver, nosso elevador está totalmente funcional, ele está funcionando muito bacana, muito legal mesmo. Se você quiser, você pode mudar a função de desenho do onDrainGizmoSelected para onDrainGizmos. A diferença dessas duas funções é que onDrainGizmoSelected ele desenha só quando você abre o script. E o onDrainGizmos é quando você não precisa estar com o script aberto. Na realidade, você precisa estar com o script aberto, só que você pode observar ele pelo inspector, sem você precisar clicar no objeto para ele desenhar. E bom, esse foi o tutorial bem rápido. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui e eu te vejo na próxima criação. Muito obrigado.